Começa agora o NTV News, exclusivo. Vereadores de Patos de Minas somam 27 faltas só em 2023. Essas faltas, entre as reuniões ordinárias e extraordinárias, foram realizadas neste ano 9 reuniões ordinárias, em que 17 faltas foram registradas e 4 reuniões extraordinárias que contabilizaram 10. Vereador José Luiz propõe criar Dia do Presidente Lula. E ainda hoje você vai ver. Umidade relativa do ar não deve passar dos 20%. 40 pessoas ligadas à organização criminosa em Patos de Minas são indiciadas. Patos realizará Feira de Educação Empreendedora e Cooperativismo. O NTV News começa agora. Uma boa noite para você que está em casa. A gente abre o NTV News de hoje mostrando que o Atlético venceu o São Paulo por 2-0 no Morumbi. E para encarar a seca de 10 jogos sem vitória neste ano, o triunfo foi construído a partir de um golaço de falta do Hulk. É o primeiro gol que a Adriana vai colocar para você. Esse gol foi logo no início do confronto, aos 3 minutos. Foi um tiro de quase 40 metros que atingiu a velocidade de 94 quilômetros. O outro gol foi esse aí, esse de pênalti, marcado pelo Pavon. O Cruzeiro empatou com o Botafogo neste final de semana. Apesar de maior posse de bola, o time celeste não conseguiu marcar. Um jogo acirrado com grandes chances da Raposa abrir o placar. Com o passe de bola, o Cruzeiro se aproximou várias vezes do gol, mas não acertou nenhuma. Foram dribles e faltas marcadas e mais chances desperdiçadas. Apesar da pressão e do domínio do jogo, a vitória não veio. Para jogadores, a partida poderia ter sido melhor. Felizmente o placar podia ter sido melhor, só que é futebol. Fizemos nosso papel em casa, é isso que a gente tem que fazer durante o ano inteiro para sair com mais pontos durante o campeonato. Fizemos um grande jogo. Faltou no detalhe ali pra gente sair com a vitória, mas essa daí é a entrega do nosso grupo, a torcida apoiando a gente lá fora, a gente vai conquistar grandes coisas nesse ano. Fizemos um grande jogo, cara, infelizmente não conseguimos concluir algumas bolas ali em gol, mas a equipe tá de parabéns, se entregou o máximo e é isso que a gente espera de todos e é daí pra mais, mano. O próximo desafio, considerado difícil da Raposa, será no dia 14 contra o Palmeiras. Sem dúvida, grande jogo também. A gente vai se preparar para ir lá e ir em busca dos 3 pontos. O Uberlândia goleou o Aimorés por 5-1 neste domingo e segue vivo por uma vaga no módulo 1 do Campeonato Mineiro. Ao contrário da URT, que já está desclassificada e perdeu para o Boa dentro de casa. A equipe do Triângulo Mineiro enfrenta o líder Betim na última rodada, no próximo sábado. E o Trovão Azul encara o Aimorés. Falando da vitória do Verdão, na mesma rodada, Itabirito e Betim empataram em 1-1 e continuam com a mesma pontuação na tabela. 18 pontos para cada equipe, com a diferença de 1 gol de saldo a mais para o Betim. E na última rodada, o Aimorés recebe a URT às 3 horas da tarde em Ubá, no estádio Afonso de Carvalho. O Boa vai encarar o Itabirito, como aparece aí na sua televisão. E o Betim vai enfrentar o Uberlândia. Por falar no Uberlândia, o time soma 15 pontos em 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Com a goleada na última rodada, agora tem 6 gols de saldo, que servem de critério de desempate. 1 a mais que o Betim e 2 a mais que o Itabirito. Uma vitória no sábado, fora de casa, basta para que possa conseguir a classificação. Vale lembrar que 12 equipes disputaram a primeira fase do módulo 2, realizada entre abril e junho, em que os times jogaram entre si e os 6 melhores colocados avançaram para o hexagonal final. As 2 melhores campanhas da segunda fase sobem para a primeira divisão no próximo ano no estadual.
Olha só, em apuração de bastidor, confirmado por 2 fontes do jornalista Diego Natanael, há expectativa que nesta semana a comissão técnica e jogadores da URT devem ser desligados do time. Essa é uma informação de bastidor, é primeira mão, mas vale lembrar que o jogo entre Aimorés e o URT neste sábado ainda está mantido e a dispensa ainda não foi formalizada. A seguir aqui no News, exclusivo, vereadores de Patos de Minas somam 27 faltas em 2023, entre reuniões ordinárias e extraordinárias. E você vai ver que vereador José Luiz propõe criar Dia do Presidente Lula. Nós voltamos já. Estamos de volta e agora a gente te mostra que o vereador José Luiz do Podemos criou o projeto denominado o Dia do Presidente Lula. O projeto tem como objetivo instituir em Patos de Minas o Dia do Presidente Lula no dia 1º de abril. A justificativa é, abre aspas, o projeto é autoexplicativo, fecha aspas. A reportagem é do repórter Diego Natanael. O projeto de lei de autoria do vereador José Luiz tinha como objetivo instituir em Patos de Minas o Dia do Presidente Lula, a ser comemorado anualmente no dia 1º de abril. Esse projeto a gente primeiro tem que tomar muito cuidado para falar sobre ele, né? Sobre o que se fala, porque hoje nós estamos vivendo um momento muito complicado, onde que existe agora crime de opinião, né? Crime que às vezes estão sendo aí punidos mais rigorosamente que quem comete crime hediondo. Então isso é de se preocupar. Então é um questionamento que eu deixo para a população, né? Trago o projeto aqui, mas também tem que sentir como que é essa análise pelas ruas. Então é um projeto que a gente trouxe a partir de algum momento que várias pessoas se indignam, né, por algumas falas, e a gente vai tentar a aprovação aqui. Não estou chamando ninguém de mentiroso, né? É bom deixar claro isso, tá? Mas é de se ver, né? E é nítido, é fato que o presidente do nosso país, um país tão importantíssimo, mentir tanto, né? Ou falar em verdades, faltar com a verdade, digamos assim, e isso aí passar, digamos, liso, né? Pelo crivo da população, pela mídia também. Então, a gente está dando um pouco mais de, mostrando isso aí mais, né? De acordo com o parlamentar, a iniciativa serviu de inspiração para vereadores de outras cidades. Não posso falar que é homenagem, né? Como eu disse, tem que tomar cuidado com as minhas falas. Mas sim, partiu foi de mim. Até onde eu sei, nenhum outro município fez isso aí. Agora tem até outros vereadores de outros municípios me procurando, pedindo o modelo do projeto para apresentar também nas suas cidades. Então isso aí eu vejo que é uma coisa inédita no nosso país, né? Então partiu foi daqui do meu gabinete mesmo. Nesta segunda-feira, o projeto foi submetido à análise dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Na reunião, foi feito o pedido de parecer jurídico do vereador Nivaldo Tavares, relator da comissão. Desta forma, o projeto não irá para votação nesta quinta-feira. Eu peço parecer jurídico desse projeto e adianto aqui a minha fala, porque apesar de eu não gostar do presidente ou não, não votei nele, né? Mas é o nosso presidente, né? Não é verdade? Querendo ou não, aceitando ou não, é o nosso presidente. Então eu sinceramente gosto muito do vereador, amigo, pessoal, mas sinceramente já adianto meu voto, que se passar, meu voto é contrário. A Comissão de Legislação e Justiça recebeu esse projeto e solicitou o parecer jurídico para a Procuradoria da Câmara. Então, nosso próximo passo é fazer uma análise do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade do projeto. Havendo possibilidade do projeto prosseguir no que tange a legalidade e constitucionalidade, os vereadores farão a análise do mérito, que é verificar a viabilidade desse projeto do ponto de vista político
político, analisando se o projeto é oportuno e se ele é viável do ponto de vista político também. Nós estamos trabalhando muito aqui no nosso gabinete, né, apresentando projetos de grande importância, que trazem recursos para o município, que diminui também de burocracias. Então, esse é um projeto que não afeta o andamento aqui do nosso gabinete, então a população pode continuar contando com o trabalho nosso aqui. Em vídeo agora há pouco no Instagram, o vereador Daniel Gomes disse, abre aspas, o projeto é um meme, é uma zoação, seria uma forma de brincar com a inteligência da população. Por fim, em associação ao 1º de abril, deveria se atribuir a diminuição no número de assessor e também de salário, fecha aspas. Quem também se manifestou a respeito deste assunto foi o PT de Patos de Minas, que emitiu uma nota extensa repudiando o projeto. Na nota, o PT ressalta, abre aspas, o presidente Lula é pela 3ª vez a maior autoridade do país e é visto com apreço e admiração pela maioria dos brasileiros que o elegeram. No sentido oposto, o partido do vereador, o Podemos, este sim, tem como membro um conspirador contra a nação, Deltan Dallagnol, o deputado cassado pelo TSE. Os derrotados, os viúvos do ex-presidente que foi rechaçado nas urnas, só enxergam duas possibilidades: lamentar e buscar atenção em cima do presidente Lula. Fecha aspas a nota enviada pelo PT de Patos de Minas da nossa redação. Ainda falando de política, os vereadores da Câmara Municipal de Patos de Minas somam só neste ano 27 faltas em reuniões ordinárias e extraordinárias. Foram realizadas neste ano 9 reuniões, em que 17 faltas foram registradas e 4 reuniões extraordinárias que contabilizaram 10 faltas por parte dos membros da Casa Legislativa. É fato, é notícia, é apuração do nosso jornalismo e o jornalista Gustavo Rubim chega porque a apuração é dele. Gustavo, uma boa noite para você, seja bem-vindo ao NTV News. Eu já começo com a seguinte pergunta: como que você chegou a estes números de falta dos parlamentares aqui da cidade? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Matheus Borges. Bem, a apuração começou no dia 20 de julho, quando foram registradas 5 faltas em uma mesma reunião. Então, a partir disso, eu entrei em contato com a assessoria da Câmara e que me orientaram a entrar em contato com a diretoria legislativa. Então, e que eu devia encaminhar um ofício para a Câmara para obter esses dados. Encaminhei o ofício no dia 27 de julho e obtive a resposta da Câmara quase uma semana depois, no dia 3 de agosto. E a partir disso, comecei a analisar os dados e a escrever a notícia, que era penosa pela quantidade de informações e também para evitar os erros. Olha só, essa notícia inclusive foi postada com exclusividade no site patosjá.com.br. Você pode acessar o site patosjá.com.br, aí você confere todas as notícias. Adriana, pode descer a tela porque essa notícia você vai encontrar aí no nosso site ainda com mais detalhes. É a terceira notícia, Adriana, vamos clicar e vamos acompanhar pelo Patos Já a notícia exclusiva de apuração do repórter Gustavo Rubim aqui da NTV. O título diz: vereadores de Patos de Minas somam 27 faltas em 2023. Gustavo, durante essa reportagem extensa você traz nomes, você traz dados e alguns dados acabaram me chamando a atenção. Adriana, porque você preparou pra gente, você trouxe uma apuração com o número de faltas contabilizadas desde o início deste ano, onde a primeira reunião foi uma reunião extraordinária que aconteceu no dia 13 de janeiro. Nós temos essa tabela, Adriana, vamos colocar na tela, por favor, porque segundo a apuração feita pelo jornalista, a primeira reunião que aconteceu no dia 13 de janeiro deste ano contou com uma falta, no dia 26 de janeiro, 4 faltas, no dia 25 de abril, 3 faltas, no dia 12 de julho, 2 faltas, no dia 2 de fevereiro, mais 2 faltas, no dia 27 de março, 3 faltas, na reunião ordinária do dia 15 de maio, 1 falta,
No dia 10 de fevereiro, ordinária também, não se teve nenhuma falta, assim como no dia 16 e também no dia 9 de março. Já numa reunião ordinária do dia 23 de março, uma falta foi justificada, foi pontuada. No dia 13 de abril, nenhuma falta. Uma falta em maio em reunião ordinária. Fechando ainda não, tem mais. No dia 25 de maio, mais uma falta. Em reunião ordinária do dia 1º de junho, nós não temos nenhuma falta contabilizada. No dia 22 do mesmo mês, uma falta. No dia 6 de julho do mês passado, 2 faltas. E segundo a apuração do meu colega Gustavo Rubim, no dia 20 de julho, que foi quando aconteceu essa reunião, 5 faltas foram registradas, sendo o recorde de faltas, Gustavo? Sim. Aí foi registrado o nosso recorde de falta e o que deu princípio à apuração. Os mais faltosos foram, nossos 3 mais faltosos foram o professor Daniel, o vereador professor Daniel, que soma 4 faltas, entre elas 2 não justificadas. Depois, em seguida, a professora Beth com 3 faltas e 1 parcial, quando o vereador deixa a reunião antes do fim, e com 3 faltas, o vereador José Luiz. Agora, a dúvida que fica, Gustavo, são aqueles vereadores que realmente compareceram às reuniões. Chegou a acontecer isso de algum parlamentar não faltar? Sim, chegou a acontecer e foi o caso do presidente da Câmara, Gladson Enfermeiro, que não soma nenhuma falta, Ivan Rosa, lembrando que ele entrou a partir do dia 8 de março, então ele tem uma atuação menor, também o vereador Carlito e o Nivaldo. Agora, Gustavo, a grande pergunta que fica, e eu vi até que você justifica na sua matéria no portal patosjá.com.br, é a questão das faltas. Porque, por exemplo, se eu falto ao meu trabalho, a empresa vai descontar o dia. A mesma coisa acontece com quem está nos acompanhando neste momento. Lá na Câmara, o parlamentar faltou, justificou ou não justificou a sua falta? O dia dele é cortado, é descontado? Não, isso não ocorre. E mais, não há prescrito nenhuma punição por falta, segundo eu apurei com a Câmara também, Municipal de Patos de Minas, que eles não sofrem nenhuma penalidade. Nunca houve casos de um vereador ser cassado ou perder o mandato por questão das faltas. O regimento interno estabelece isso, sobre a conduta do vereador, que ele deve comparecer a todas as reuniões marcadas, tanto de comissão, aqui não entrou na apuração as comissões, só as principais, e também na lei orgânica do município não consta nenhuma penalidade, só fala que o vereador pode se ausentar por causa de doença, por estar em alguma demanda do município. O que acontece é que é um número muito grande para um mesmo ano. E me corrija, por favor, se eu estiver errado, existe, acho que são 120 dias que esse vereador ele pode faltar, é mais ou menos isso, Gustavo? Ele pode pedir uma licença de 120 dias não remunerada, mas isso por um caso muito específico. E caso for posterior a isso, ele deve ser substituído. Imediatamente. Dependendo, se não tiver ninguém na linha de sucessão, e não tiver já no fim, para uma próxima eleição, aí deve haver uma nova eleição para decidir isso. Tá certo. Gustavo Rubim chegando então com a apuração quanto aos vereadores de Patos de Minas que somam mais de 20 faltas, são 27 faltas somadas somente neste ano. Gustavo, parabéns pelo trabalho. Mais informações, pessoal, pode acompanhar no patosjá.com.br. Obrigado pela participação. Obrigado a você. Seguindo com o NTV News, a gente faz um rápido intervalo e na volta te mostra aqui por meio de carro de boi, imagens de Nossa Senhora da Abadia chega em Andraquissé e a umidade relativa do ar não deve ultrapassar 20%. Nós voltamos já. Já em caminho de fé, centenas de pessoas participaram do recebimento por meio de carros de boi da imagem de Nossa Senhora da Abadia durante Romaria em Andraquissé. A imagem foi levada por cerca de 100 romeiros que vieram de Varjão de Minas. Historicamente, a chegada da imagem de Nossa Senhora da Abadia se deu no século XIX
E em 2023, o louvor dos someiros é comemorado e praticado em dobro, já que após um século de tradição, André-Sé finalmente será oficializada como santuário em devoção à santa. Ainda a comitiva do Zé Bonitinho chamou a atenção em André-Sé ao apresentar carros de boi, só que puxados por cães e cabritos. As celebrações da Romaria de André-Sé perduram por todo o mês de agosto e o grupo de carreiros dos distritos de Bom Sucesso e Cabeceira do Norte, amigos do Zé Bonitinho, prestigiaram a festa de número 135 em devoção a Nossa Senhora da Badia. O percurso dos carreiros teve início em Bom Sucesso, passando pelos povoados de Barro Preto e Galena. O diferencial da comitiva é que, além dos bois, os meios de transporte rural foram puxados com a ajuda de cabritos e cães. Os carreiros são amigos de José da Silva Cardoso, de 79 anos, conhecido como Zé Bonitinho, que dá nome ao grupo. Vamos mudar de assunto agora, porque o INMET publicou aviso que termina às 8 horas da noite de hoje, que a umidade relativa do ar vai variar ainda entre 20% e 12%. Com isso, riscos de incêndios e a saúde, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Grande parte da população deve ter sofrido com isso hoje durante a tarde, né? Pois é, assim é marcado o tempo deste primeiro dia da segunda semana de agosto. Vamos então conferir como fica a previsão do tempo para esta terça-feira para Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óculos nacionais e importados com os menores preços e parcelamento em até 10 vezes sem juros. Pensou em ótica? Lembrou New Color. De acordo com dados do INMET, a terça-feira deve ser de céu claro. Tendência de céu com poucas nuvens e umidade relativa do ar não deve passar dos 20%. Em Patos de Minas, variação entre 14 e a máxima de 32 graus. Em Lagamar, vai de 16 a 32. Em Rio Paranaíba, de 15 a 30 graus. Já em São Gonçalo do Abaeté, a máxima prevista é de 31. E em Patrocínio, a mínima vai de 14 e a máxima pode chegar a 32 graus nesta terça-feira. Quarenta pessoas ligadas à organização criminosa em Patos de Minas são indiciadas. E Lei Maria da Penha completa 17 anos. São destaques que eu te mostro logo depois do intervalo. A Polícia Civil indiciou nesta segunda-feira 40 pessoas ligadas à organização criminosa em Patos de Minas. De acordo com apurações, o grupo era responsável por diversos delitos ocorridos na cidade e fora dela também. Entre eles, tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo, furtos, torturas e homicídios. A Polícia Civil de Minas Gerais, nessa segunda-feira, por meio da Delegacia de Crimes contra a Vida, indiciou 40 pessoas pelos crimes de organização criminosa, chefia de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, venda ilícita de arma de fogo, porte de arma de fogo e lavagem de capitais. Segundo os indícios, os indivíduos estariam atuando dentro de uma organização criminosa com célula em Patos de Minas, que estava sendo responsável por diversos delitos ocorridos na cidade e fora dela. Entre eles, delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo, furtos, torturas e até homicídios. A investigação começou no ano passado, ou seja, no ano de 2022, e se desenrolou por meio da Operação Tabuleiro, fase cheque. Para chegar aos indícios de autoria, a Polícia Civil contou aí com a estrutura da equipe de investigadores e escrivães da Delegacia de Crimes contra a Vida, a equipe de peritos criminais da Polícia Civil e médico-legistas, bem como a coordenação superior do chefe do 10º departamento do delegado regional, respectivamente, o Dr. Jean-Pierre Batista Neves, Dr. Flávio Henrique da Costa Luciano. Também foi de suma importância a troca de informações com a sociedade, que vem mostrando através de denúncias anônimas sua força e vontade para combater. É importante frisar, a Polícia Civil também agradeceu o trabalho colaborativo junto com informações prestadas pela Polícia Militar e também pela Polícia Penal. Foram aí, então, 40 indiciados aí por esses crimes hoje pela Polícia Civil de Minas Gerais.
Depois do intervalo, começa a segunda etapa do Censo Previdenciário do Estado de Minas Gerais. E Patos de Minas realizará a Feira de Educação Empreendedora e Cooperativismo. Voltamos já. O Roda Viva desta segunda-feira recebe o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, para falar sobre a reforma tributária. O programa vai ao ar hoje, ao vivo, às 10 horas da noite, com a apresentação de Vera Magalhães. O relator do projeto responderá sobre a expectativa da aprovação ainda neste ano. A reforma já enviada ao Senado será alterada e ainda de que maneira? Então você que tem em casa não pode perder. Roda Viva hoje às 10 horas da noite. Aconteceu na manhã desta segunda-feira o primeiro encontro para organizar a Feira de Educação Empreendedora e Cooperativismo. 22 diretores da Rede Municipal e Estadual de Ensino de Patos de Minas participaram do primeiro encontro preparatório para a Feira de Educação Empreendedora e Cooperativismo. A feira é organizada pelo Unipan, Sebrae, Superintendência Regional de Ensino, Secretaria de Educação e Cicobi Credicopa. Está trabalhando esse grande projeto para nós levarmos para toda a comunidade escolar, para os alunos, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental 2, um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre educação empreendedora e sobre cooperativismo. A expectativa é que, a partir da qualificação dos professores das 22 escolas municipais e estaduais da nossa região, nós possamos trabalhar esse tema nas escolas junto aos nossos alunos e, claro, buscando não necessariamente o desenvolvimento de novos negócios, mas principalmente o empoderamento, fornecer ferramentas para que esses alunos possam trabalhar o seu projeto de vida, o seu projeto de trabalho ao longo aí da sua jornada acadêmica e pessoal. E o ponto alto desse projeto, culminará numa feira de empreendedorismo e cooperativismo, onde esses alunos das escolas apresentarão os projetos desenvolvidos. Mais de 1.500 alunos de nível médio e nível fundamental serão impactados por meio deste projeto. Nós nos aliamos como parceiro, fazemos participação do comitê gestor, aonde está levando para essas crianças o empreendedorismo, ensinando a eles a empreender, criando empresas para que eles possam, no final do decorrer, na Semana do Empreendedorismo em outubro, apresentar essas empresas, o que vai ser comercializado ali, mas também com os ensinamentos cooperativistas, porque afinal de contas essa empresa vai nascer de certa forma como uma cooperativa. E além disso, também educação financeira, onde que é mostrado a eles a importância que é o cooperativismo de crédito em relação ao sistema financeiro convencional. E a Credicopa se faz presente junto com o Sebrae, Unipan e Cicobi Credicopa nesse grande projeto de empreendedorismo nas escolas. Após o encontro de hoje com os diretores, eles irão sensibilizar os professores para organizarem os estudantes, que irão apresentar o projeto no dia 18 de novembro, na Praça Getúlio Vargas. A cultura a ser implantada nessas pessoas, nesses jovens, nesses estudantes. Quantos negócios sairão dali ou quantos negócios familiares serão acrescentados daqui para frente ao término desse projeto? E isso acontece no longo de muitos anos. Então, a criança ou adolescente que essa formação, ele já sabe a capacidade que ele tem para empreender, ele sabe dos mecanismos, dos instrumentos, das ferramentas que ele pode utilizar. Então aí é a diferença que Patos de Minas e a região certamente transformará em uma cidade empreendedora a muito, não tão longo prazo, mas irá transformar exatamente devido a esses programas existentes que são desenvolvidos no nosso meio. Nessa nossa primeira edição, nós estamos ao vivo, 7 horas e 42 minutos. É notícia, é informação, é ao vivo. O Aimorés acaba de confirmar o cancelamento do jogo deste sábado contra a URT.
A nota foi postada por meio do Instagram e diz o seguinte: a Federação Mineira de Futebol, atendendo a um ofício enviado pelo Esporte Clube Aimorés, em concordância com a URT, cancelou a partida entre as duas equipes, válida pela 10ª rodada do hexagonal final do módulo 2 do Campeonato Mineiro. De acordo com o comunicado publicado pela Federação, a não realização do jogo, que aconteceria no próximo sábado, 12 de agosto, em Ubá, não trará qualquer prejuízo à competição, ressaltando ainda os altos custos que envolvem a realização da partida. Então, oficializado o cancelamento da partida entre o URT e Aimorés. As duas equipes então já encerraram a sua participação no módulo 2. Vamos agora a um giro de notícias. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2618 da Mega Sena realizado nesse sábado. Foram sorteados os números 6, 17, 29, 35, 45 e 48. Sem vencedores, o prêmio principal estimado para o próximo sorteio é de R$ 75 milhões. Ao todo, 121 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 49.036,67. Outros 9.213 bilhetes fizeram a quadra e vão receber R$ 920,04. A Lei Maria da Penha completa 17 anos nesta segunda-feira. Minas é o segundo estado com mais feminicídios no Brasil em 2022, de acordo com o recém-divulgado Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O documento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que o estado registrou 171 feminicídios em 2022. No ano anterior, foram 155. Em Patos de Minas, no ano de 2022, pelo menos 4 mulheres foram assassinadas. Keila Cristina Miranda, de 38 anos, Valdelena Soares, de 53, Gilmara Ferreira, de 21, Vitória Aparecida Almeida Lima, de 22 anos. Vítimas que jamais serão esquecidas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome confirmou o bloqueio de verbas previamente orçadas para bancar o pagamento do auxílio gás ou nos programas sociais do governo. A pasta, entretanto, negou a interrupção no pagamento do benefício. O bloqueio de verbas do auxílio gás foi informado ao Congresso Nacional por meio de decreto em 28 de julho. O governo foi obrigado a contingenciar recursos em razão do limite estabelecido pelo teto de gastos de 2023, ainda em vigor. O valor total de bloqueio é de 1,5 bilhões de reais. O corte temporário atinge 10 pastas e saúde e educação correspondem à metade dos valores retidos. Começou nesta segunda-feira. Aposentados e afastados preliminarmente pelo Poder Executivo deverão realizar o censo previdenciário do regime próprio de Previdência Social de Minas Gerais. Esse processo é essencial para a manutenção do planejamento previdenciário, atualização dos dados cadastrais junto ao Ministério da Previdência Social. O censo é obrigatório e deve ser realizado online por meio de link disponível no site do Instituto, Coprev ou ainda no portal do servidor. O cronograma de realização ficou assim. Com um quantitativo significativo, o público foi dividido em escalas conforme o mês de aniversário. Aniversariantes de janeiro a março, período de realização do censo de 7 de agosto até o dia 4 de setembro. De abril a junho, de 18 de agosto a 14 do próximo mês. De julho a setembro, de 8 de setembro a 5 de novembro. E os aniversariantes de outubro a dezembro, o período de realização do censo será do dia 29 de setembro ao dia 23 do mês subsequente. Faleceu neste domingo o Mister Minas Gerais CNB 2016, Lucas Freitas. Ele teve morte súbita durante uma partida de futebol. Ele chegou a concorrer ao título de Mister Brasil. Destacou-se, foi eleito Mister Popularidade. Lucas deixa 2 filhas. A atriz Aracy Balbanian morreu hoje, aos 83 anos.
A notícia foi confirmada pela TV Globo por familiares e amigos. Segundo a emissora, ela estava internada no Rio de Janeiro após ser diagnosticada com câncer de pulmão em dezembro de 2022. A atriz tinha mais de 50 anos de carreira e fez sucesso nas novelas como papéis como a Violeta em Casarão em 1976, a Marta de Tititi em versão de 1985, Armênia em Rainha da Sucata em 1990 e Filomena Ferreto de A Próxima Vítima de 1995. Um de seus principais papéis, ou talvez um de seus mais marcantes, foi no seriado Sai de Baixo, como a socialite Cassandra. Uma das falas de Aracy que ficarão eternizadas são como esta, abre aspas. Teve um momento em que pensei em parar. Estava triste, meio desiludida com a profissão, porque tudo ficou mecânico demais. Conversei com meu analista, não queria mais ser atriz. Quando surgiu o convite de Saramandaia, tive vontade de voltar. Se não puder fazer do jeito que gosto e sei fazer, não quero mais. Não adianta ficar igual o papagaio repetindo o que se pede. Saramandaia me reacendeu. Gosto de estar apaixonada. Fazer por fazer não serve. Fecha aspas. Peço licença e repito. Fazer por fazer não serve. Até amanhã. Eu acho que ser ator é tudo isso. E principalmente é levar muito a sério o que o teu coração quer. E tem que haver muito amor pela profissão.